Dando sequência, então, ao nosso seminário sobre a fraternidade branca e os extraterrestres, hoje, especificamente, nós vamos, então, discutir a relação entre os ascensionados, né, e os extraterrestres. Então, muito bem, vamos tentar pensar uma coisa muito importante, né? Se nós olharmos, eu vou pegar a linha do tempo aqui, vou analisar uma linha do tempo com vocês. Tá? Para mostrar que tem certas coisas que não batem com certas ideias. Né? No dia de hoje, tá? Vamos afastar 8.000 anos antes de Cristo, vamos afastar mais 10.000 anos antes de Cristo, vamos chegar a 15.000 anos. Tá? Então, nós vamos estabelecer este perímetro aqui, né? São perímetros interessantes na nossa história. E aqui assim. Então, falando dos mestres ascensionados, ontem nós falamos muito de alguns, né? Inclusive do próprio Saint Germain, que era sacerdote na Atlântida, sabe aquelas coisas? Então nós vamos ter que quebrar um pouco esses paradigmas aí, porque tem certas coisas que às vezes não batem. Tá? Então veja bem, aqui é o período Atlante, na história da humanidade, da civilização Atlante. Tá? Nesse ponto, 10.000 anos, que vai dar 12.000 anos da nossa era aqui, acontece a grande catástrofe atlântica. Catástrofe. A catástrofe sempre marca o fim da Era das Trevas. Né? Isso é muito importante. É o Apocalipse Atlântico. Então é o fim da Era das Trevas. E toda vez que a Era das Trevas termina, depois o planeta, bilhões vão para o astral, né? Há a grande transmigração estelar de almas. As almas são transmigradas para projetos planetários por toda a galáxia. Ok? E o que sobra, né, vai passar por um período chamado Era da Luz. A Era da Luz de Atlântida. Porque não tem sentido, né, você viver uma civilização toda e explodir ela e né, destruir a civilização e ninguém experimentar o que seja viver algo além de toda a opressão, de todo o sofrimento, toda a angústia de uma era materialista. Tem que ter um período de luz para o espírito experimentar essa condição mesmo na matéria. Então, nós temos o período de luz daqui. Ok? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Né? Que talvez a gente não compreenda direito. Alguém que tenha vivido nesse período Atlante aqui, que tenha sido um sacerdote, uma sacerdotisa, como, né, o pessoal fala da mestre nada lá e tudo mais. Vocês têm que entender que daqui até aqui, que eles vão encarnar no Egito, né? A civilização egípcia é 1500, 1700 antes de Cristo, tá? Não é uma coisa muito mais antiga. Então, o começo da civilização é basicamente 3.000 anos antes de Cristo, tá? Entendeu? Então aqui, esse período aqui, paralelo de milhares de anos, é um vácuo total na história da humanidade. É a Idade da Pedra, praticamente. Aí eu pergunto, o que esses espíritos ficavam fazendo? Onde eles estavam? Né? Só tinha opção. Ou foram transmigrados por outros mundos distantes, na leva densa, e aqueles que viveram na Era da Luz de Atlântida, praticamente, essa é uma discordância que a gente tem com essa visão que os caras colocam na Fraternidade Branca. E eu vou mostrar outras também, né? Principalmente quem governa o planeta Terra, que pode ter certeza que quem governa o planeta Terra não é a Fraternidade Branca. Eu já vou deixando claro para vocês desde já. Eu já vou chutar o pau da barraca hoje, nessa questão, tá bom? Tá? Então, muito bem. Então, nós temos um período aqui que eles deveriam ter ascensionado aqui. Aqui é exatamente para ascensão. É o último estágio na matéria que uma alma vive.
Porque ela vai encarnar aqui com toda a sabedoria, com toda a luz, com toda a consciência. Ok? Muito bem. Então, não tem sentido você pegar uma pessoa desse período aqui, okay, e achar que ela vai ser depois rei do Egito, tal, ascensionar, e hoje está dirigindo o planeta Terra. Né? No processo de ascensão. Né? Fica meio ilógico, porque são dois projetos separados. São dois projetos separados, que um não tem nada a ver com o outro. Um começa, termina e vai para a luz. Depois termina, porque a Terra é um palco de eventos. Aí nós vamos preparar o planeta, olha, de 8 até são 5 mil anos. Vocês têm que entender que 5 mil anos é tempo pra cacete, para não fazer nada. Tem pouca gente aqui na Terra. Eu não falei para vocês que nesse período aqui, ó, tinha 4 milhões de habitantes na Terra só? E quando chega por aqui, por exemplo, né, tá com 100 milhões, não chega nem a 100 milhões isso aqui. Né? É muito pouca gente, dá uns 70 milhões de habitantes na Terra. Então aqui começa, e quando chega na era de Jesus tem 170 milhões, é pouca gente, em relação a hoje que nós temos quase 8 bilhões de habitantes encarnados. Né? Muito bem, então, eu vou falar para você, a maior parte das pessoas que viveram aqui, ou ascensionaram ou foram viver em outros mundos. Tá? E 5 mil anos vivendo em outro mundo, se não aprender, se não ascensionar, vá pra puta que pariu, né? Eu já falo assim. Entendeu? Porra, o cara fica 5 mil anos reencarnando, não sai do buraco nunca. Não é verdade? Então. Né? E é uma coisa muito engraçada, quando você olha certos aspectos desses né, a roda de Sansara para eles não funcionam, né? Ou seja, ele é rei no Egito, depois rei não sei aonde, depois é sempre rei, né? Sempre o cara fudidão. Não é nem assim as coisas. O espírito ele tem que experimentar várias facetas da moeda do projeto Terra. Ora ele pode ser um rei, mas amanhã ele vai encarnar como plebeu lá embaixo. Vai comer um pouco de amassou. Essa é a roda do aprendizado. Né? A forma como as pessoas colocam os mestres ascensionados, parece que eles foram mestres a vida inteira. Você está entendendo? Isso não é verdade. Você está entendendo? Bom, vamos lá. Os 3 reis magos, por exemplo, fazem parte dos ascensionados. Né? Bom, então, durante 5 mil anos, eles migraram para outros mundos. O pessoal das trevas, os bilhões que estavam aqui, porque a Atlântida atingiu bilhões de habitantes antes da virada. Tá? Também, muita gente. Como nós, hoje nós estamos quase 8 bilhões, não entramos na Era da Luz. Né? Estava esperando um apocalipse, guerra nuclear e tudo mais, e não aconteceu, está segurando as pontas ainda. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, para facilitar as coisas, no raciocínio, na mente de vocês, é isso que ficava confuso quando eu lia Blavatsky, quando eu lia uma série de outras coisas. Ficava confuso na minha cabeça, tem alguma coisa errada aí. Né? A gente não pode acreditar que esses sensitivos eles são bons 100%. Que eles constroem uma visão extremamente holística da Terra perfeita. Né? Então, vamos fazer o seguinte, esse período aqui, ó, é uma experiência da Terra que já foi. Já passou. É coisa de 12 mil anos atrás. 10 mil anos atrás. 12 mil anos. Tá? Então é coisa muito distante. Já é um período que passou. Aí a Terra inaugura um novo período. Então vamos pensar nos mestres ascensos a partir daqui. Esquece essa coisa da Atlântida deles. Porque a Atlântida é uma história muito mal contada na cabeça dos esotéricos aí. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Se eles encarnaram nesse período aqui, ninguém sabe porque não tem registros históricos. Por quê? Porque o primeiro registro histórico da civilização é com os sumérios babilônicos, que é a primeira forma de escrita. Você está me entendendo? Registros tem que estar escrito.
Alguém tem que decifrar quem era o rei, quem não era, quem sabe aquela coisa. Então, esse período aqui não tem registro na história. É só registro que a gente chama de, não, arqueológico, assim, né? Você vai lá, é cadáver de um, é uma construção não sei do que, não, mas não tem escrita. Ninguém escreveu nada para ser decifrado. A primeira forma de escrita no planeta encontrada é os sumérios, com a escrita cuneiforme. Antes não tinha nada. Era só aqueles rabiscos, sabe? A forma de escrita dos antigos era assim, né? Você chegava na rocha, tinha lá. Tinha disquinho voador, tinha um cavalo. A gente chama de inscrições rupestres. Né? Você está entendendo? Aquela arte que parece uma criança desenhando, sabe? Manda uma criança fazer uma casinha, ela faz a casinha, o cavalinho do jeito dela. Né? Então era coisa muito infantil, muito infantil. Né? É claro, os mestres ascensos não poderiam estar aqui, foi sacerdote aqui, vai estar, né, fazendo inscrição rupestre no período das trevas. Certo? Então, o problema é que a alma que vai encarnar, se uma alma muito avançada encarna, ela já inventa a escrita em um mês. Ela própria inventa a escrita, inventa tudo, pô. Esses caras são mente brilhante, né? Então não tinha mente brilhante nesse período. Eles vão encarnar, a partir desse período eles vão começar a encarnar. Suméria, Babilônia, Egito, Grécia, né? Ok? E tudo mais. Bom, muito bem. Então vamos só imaginar o seguinte, presta atenção, esse período. Aqui, vamos imaginar os planos espirituais da Terra, tá? Para nós conversarmos. Né? Ó, a pergunta que eu vou fazer para vocês. Tá? Neste período aqui, então não tinha ascensionado mais na Terra? Nesse período aqui, ó. Não, encarnado não quer dizer porra nenhuma, quer dizer quem estava lá no astral se controlando o mundo. Então, quem estava, aqui vamos supor que seja o plano dos ascensionados. Então, se o mundo está começando agora, não tem ascensionado, cacete. O ascensionado só é ascensionado depois de umas 20, 30 encarnação. Raciocinem. Nesse período aqui, não tinha ascensionado. Ó, são 170 milhões, são 70 milhões, é pouca gente na Terra. Então, presta bem atenção. Aí que vai entrar a nossa análise mais profunda. Quem governava a Terra?